Aproveitamos e já vamos direto para Odessa, território ucraniano, com o Luiz Kawaguchi, jornalista convidado, ele que está acompanhando de perto a situação em Odessa. Infelizmente, essa semana, em alguns momentos, ele não conseguiu entrar, gente, em função dos avisos, né, de bombardeio. Já eu vou passar a palavra para você, Kawaguchi, mas antes nós vamos acionar o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, que traz o resumo da guerra na Ucrânia. Boa noite de sexta-feira a toda a nossa audiência. Hoje, a investigação dos gasodutos Nord Stream 1 e 2, aqueles que são os mais importantes que saem da Rússia, passam pelo Mar Báltico e chegam na Alemanha, continuam a ser realizadas com fortes indícios que houve sim uma explosão, uma das teorias que tinha sido lançada pelos sismólogos dinamarqueses, também investigações feitas pelos suecos, logo no mês de setembro, que falam sobre a possibilidade de sabotagem no sistema energético, que é tão essencial para a Alemanha, a maior potência da Europa, como também para os demais países europeus. Houve, então, uma série de acusações trocadas entre alguns países da OTAN, falando que a Rússia teria feito isso através de um sistema de sabotagem, ao mesmo tempo que os russos acusaram os britânicos de terem provocado essa explosão. De qualquer maneira, aquilo que a gente vê é que grande parte dos gasodutos não está em funcionamento, o seu fornecimento, que antes mesmo dessa falha já era reduzido, preocupa bastante a quantidade de gás que poderá chegar na Alemanha e que estará disposta à população durante esse período de inverno que se aproxima. Ao mesmo tempo, na Ucrânia, o fornecimento de energia foi severamente comprometido. A gente já tem dado essa informação aqui corriqueiramente. Cerca de 1/3 do sistema elétrico do país foi atingido de alguma maneira e 10 milhões de pessoas das quase 44 milhões do país ficaram sem energia nos últimos dias, o que representa aí praticamente 1/4 da população. Não só a questão da energia é preocupante, mas já que bombas hidráulicas precisam da energia para fornecer água para as casas, assim como o aquecimento é feito também através da rede elétrica, a preocupação de que falte água, aquecimento e luz em partes do país é bastante preocupante neste momento em que nós vemos as temperaturas caindo dia após dia, podendo até atingir temperaturas negativas já na próxima semana. Os ucranianos dizem que conseguiram reestabelecer grande parte do sistema elétrico, mas nós sabemos que os ataques russos continuam acontecendo de forma frequente e, portanto, esse trabalho é sempre uma corrida contra o relógio e também pode ir por água abaixo, uma vez que um ataque mais intenso aconteça nessas mesmas regiões. Falando sobre a Rússia, o maior opositor do presidente Putin, Alexei Navalny, que já foi envenenado e está preso, tem reclamado das duras condições de prisão que aumentaram, né, a sua repressão nos últimos meses, principalmente durante a guerra na Ucrânia, onde pessoas da própria sociedade civil têm sido presas por falar abertamente contra o regime, e Navalny diz que não está tendo acesso direto às suas visitas. Nós também ouvimos indícios de que as questões relacionadas à sua defesa não estão acontecendo da forma ampla e aberta como deveria, o que preocupa exatamente um processo de maior radicalização e autoritarismo político dentro da Rússia, que já tem um histórico bastante negativo nesse sentido. Todas as atualizações relacionadas à guerra na Ucrânia e outros eventos geopolíticos aqui na Europa, nós continuaremos passando para a nossa audiência em primeira mão. Luca Bassani, de Munique, na Alemanha, para a Jovem Pan News. Bom, vamos lá. Kawaguchi, nós acabamos de ouvir aí com o Luca Bassani o resumo do dia. Você está em Odessa. Situação agora nessa região que você está. Porque, na verdade, esse é um ponto de partida para as áreas onde você tem os bombardeios, não é isso? Exatamente, aqui Odessa está na frente sul de combate, e é daqui que a gente vai para Mykolaiv a gente vai para Kherson, que é a principal aí frente de combate. Mas tem uma notícia boa, que tem mais ou menos umas 4 horas que a energia elétrica voltou aqui para Odessa, as comunicações voltaram, por isso consegui até fazer contato com vocês aqui. É um grande prazer estar com a audiência da Jovem Pan, principalmente aqui no Headline News 2.
Foi recebido isso com muita... A população recebeu com muita alegria essa volta da energia elétrica. Como disse o Luca, ficaram pelo menos 10 milhões de pessoas sem energia elétrica, segundo o presidente Volodymyr Zelensky. Agora, uma informação mais atualizada aqui, que saiu há poucas horas aqui, o número de residências afetadas seria 50% das residências da Ucrânia, segundo o governo ucraniano. Foram atingidas ficaram sem energia por causa dos bombardeios dessa semana. A gente lembra que começou um bombardeio massivo na terça-feira, agora dessa semana, que foi a maior onda de ataques da Rússia contra a Ucrânia desde o início da guerra. Foram lançados mais de 90 mísseis, e depois tivemos bombardeios na quarta-feira, na quinta-feira e hoje também. Então, 50% da rede elétrica afetada, infelizmente, mas os ucranianos, eles correm para fazer os reparos nessa rede, e a gente, para sorte aqui dos cidadãos de Odessa, essa rede foi restabelecida agora à noite, todo mundo quentinho, todo mundo com luz agora. Quantos dias vocês ficaram sem energia elétrica aí? A gente ficou 48 horas sem energia, aí a luz voltou mais ou menos 2, 3 horas, aí ficamos mais ou menos umas 14, 15 horas sem luz de novo, e aí retornou. Agora já tem 4 horas que tem luz aqui, estamos esperançosos aqui, o aquecedor ligado, porque como o Luca relatou bem aqui, uma grande parte aí do aquecimento é feito por energia elétrica, e o pessoal já estava ficando bastante preocupado. Está chovendo muito aqui em Kiev, deve estar nevando nesse momento, porque começou aí tentar uma frente fria muito grande. Aqui no sul a temperatura é um pouco mais alta, a gente está com 6, 7 graus, então não forma neve, só que lá em Kiev está com -1, -2, então choveu, forma neve ali, né? E tá bem complicado. Isso também muda a situação no campo de batalha, viu, William? Porque a tendência agora para os combatentes, não está tendo combate ali em Kiev, mas com os campos congelados, os blindados conseguem se movimentar de uma forma mais fácil. Só que, por outro lado, os combatentes, é mais difícil lutar no frio, eles ficam mais sujeitos a doenças, a doenças respiratórias, fica mais difícil combater. E aqui no sul, onde a chuva, fica difícil combater por causa da lama, né? Aí os blindados têm mais dificuldade para andar, e as trincheiras, aqui é guerra de trincheira, né? Ficam inundadas. Então tem relatos que estão vindo aqui do campo de batalha de pessoas, de combatentes aí que estão água pelos joelhos, água pela cintura dentro da trincheira, e o cara tem que ficar lá dentro, às vezes dias, que não pode botar a cabeça para fora, senão é atingido pela artilharia ou por tiros, e essa pessoa invariavelmente acaba ficando doente, né? Porque a gente está falando de 7, 10 graus durante o dia, 5, 7 graus durante a noite. Imagina você molhado nessa situação. Você falou sobre Kiev, a previsão do tempo é de -7. Para esse sábado é o pico, né? Depois você vai cair um pouco para -3, -2, -4, mas nesse sábado agora, nessa madrugada, a temperatura despenca. Antes de passar a palavra para o Conrado, em relação aos ataques a essa parte de infraestrutura, Kawaguchi, o objetivo quando, por exemplo, corta o fornecimento de energia, o abastecimento de água ou de gás, é fazer com que a população local fique contra o governo atual? O que os analistas dizem é que é uma tentativa do Kremlin de pressionar a população e a população pressionar o governo pelo fim da guerra. Mas na prática não é isso que eu estou vendo aqui no dia a dia. As pessoas ficam com raiva do Kremlin, elas não falam, Zelensky, vamos fazer a paz porque a gente não aguenta ficar sem luz. Muito pelo contrário, o pessoal está comprando gerador, quem não pode comprar gerador vai e compra material de isolamento térmico para isolar pelo menos um cômodo da casa, e quem não consegue comprar isso coloca cobertor
nas janelas, nas portas, aquece água, aquece óleo e deixa dentro de recipientes dentro do quarto, porque o fogão ainda funciona, né? Então, é um aquecimento bastante rudimentar, mas as pessoas estão assim, nós vamos sobreviver, nós conseguimos sobreviver a diversos outros horrores aqui que a Ucrânia passou, como o Holodomor, a grande fome. A gente vai sobreviver a uma falta de luz, e não é por isso que vamos capitular para o Kremlin. É isso que as pessoas estão falando aqui na Ucrânia. Bom, aproveitando, eu vou passar agora aqui para o Conrado, e já fazendo uma provocação ao Conrado, porque o Kremlin vem acusando, por exemplo, o exército ucraniano de executar pelo menos 10 prisioneiros russos. Isso é um problema muito sério, né? Dos dois lados nós temos esse tipo de acusação dos crimes de guerra. É interessante a gente ver essa questão da narrativa, né? Hoje, o ministro da Defesa foi, quando teve essa informação do assassinato, né, da tortura desses soldados russos, ele já fez uma manifestação, e a gente também teve uma outra notícia interessante hoje, e aí eu quero fazer também uma pergunta para o Kawaguchi, que está lá. Nós estamos vendo uma grande narrativa de ambos lados. Toda vez que a gente vê notícias da guerra, toda vez que eu vejo qualquer notícia na mídia, eu acho que é 1º de abril. Acho que tem alguém querendo me enganar. Então vou sempre atrás da informação da fonte real. A gente viu semana passada a grande narrativa que mísseis russos estavam atacando a Polônia. E depois a gente acabou vendo até mesmo informação da própria Polônia que eram mísseis ucranianos. Então a gente vê que a narrativa é muito forte. E hoje teve uma outra narrativa, e eu quero até, se puder nos trazer algumas informações aí também, Kawaguchi, que aquele gasoduto Nord Stream que ia da Rússia até a Alemanha, que ele foi encontrado resquício de pólvora. Os russos diziam à época que se tratavam de ataques até mesmo do Reino Unido. E aí, quem está investigando isso aí é a própria Suécia, que está lá no Mar do Norte cruzando, e eles viram lá nos sismógrafos que eram diferentes de um terremoto normal, tudo aquilo ali. Minha pergunta para ti aí, Kawaguchi, que está no local da guerra, parabéns mais uma vez pela coragem. Como é que tudo isso tá repercutindo dentro da empresa? Dentro da imprensa ucraniana? Eles falam que existiu esses mísseis que chegaram lá na Polônia, que atingiram a fronteira com a Polônia. Como é que eles falam de tudo isso na questão de narrativas? Como é que eles se defendem, se esse for o caso? Primeiramente, eu também dou os parabéns aí para vocês que estão nessa situação, enfrentando aí no Brasil uma situação que não está fácil, né? E sobre essas narrativas dos mísseis, primeiro, a imprensa aqui, eles reclamam de que a Ucrânia não está tendo oportunidade de falar o seu lado da história. Por quê? Porque as potências ocidentais, Estados Unidos e os seus aliados europeus, eles não querem que a OTAN seja arrastada para uma guerra direta com a Rússia. Eles preferem essa situação que está agora, de dar apoio indireto. Então eles vão botar panos quentes de qualquer maneira. O que a Ucrânia está tentando dizer e não está tendo voz é que esses mísseis que caíram são mísseis do tipo S-300, que são mísseis terra-ar, ou seja, defesa antiaérea. Os mísseis terra-ar ucranianos, eles são programados para, se eles errarem o alvo no ar, eles se autodestroem antes de cair na superfície. Agora, tanto a Rússia quanto a Ucrânia usa esses S-300, que são de fabricação da época, projeto soviético, né? Só que a Rússia fez uma modificação para que, em vez de eles serem terra-ar, eles sejam terra-terra. Então ele está usando para atacar o território ucraniano, esses mísseis, porque a gente sabe que a Rússia está com uma falta de mísseis agora, embora está tendo chuvas de mísseis, eles não têm tantos quanto eles tinham no começo. Então eles estão adaptando mísseis terra-ar para mísseis terra-terra. E esses caíram na Polônia, aparentemente detonaram quando caíram. O míssil ucraniano, ele não detona quando ele cai na superfície, o S-300, porque ele é um míssil antiaéreo. E a Ucrânia está reclamando porque ninguém está dando ouvidos, porque ninguém quer uma escalada do conflito, ninguém quer que a OTAN entre diretamente no conflito, exceto a própria Ucrânia e talvez países aqui do leste europeu. Essa é uma das questões das narrativas
narrativa. Quanto ao Nord Stream, eu acho que aqui, apesar de não ser abordado tanto na imprensa, é ponto passivo de que não foi um terremoto, isso foi uma sabotagem, né? Não teria como isso acontecer de outra forma. E eu trago uma informação de hoje que o parlamento da Ucrânia está votando uma lei de censura à imprensa. A gente lembra que o pano de fundo dessa guerra é uma questão da democracia ucraniana contra a autocracia russa, ou seja, a ditadura russa. E nesse momento, a Ucrânia, se ela passar essa lei de controle da imprensa, de censura da imprensa, ela caminha mais em direção a ficar mais parecida com a Rússia, que proíbe as pessoas de chamarem a guerra de guerra, manda chamarem de operação militar especial, acaba se tornando mais parecida com o modelo que ela quer combater do que com as democracias europeias. A gente lembra que toda a oposição da Ucrânia já foi colocada na clandestinidade por causa da lei marcial. A lei marcial foi até renovada essa semana por mais 3 meses. Então, a Ucrânia parece estar ficando mais autoritária nesse modelo que ela quer combater. Isso é uma notícia de hoje. Até aproveito para convidar o telespectador a me seguir lá no Instagram, que eu estou colocando essas notícias todos os dias. É Kawa, K-A-W-A, repórter. Se puderem, por favor, dá uma olhada lá no meu perfil também. Kawaguchi, você está em Odessa, né? E Mykolaiv é um ponto muito sensível hoje, onde você tem os bombardeios. Odessa sempre foi uma dificuldade para os russos, né, ultrapassar esse ponto. Nós tínhamos, e eu lembro desde o início que nós mostrávamos o andar das tropas russas, inclusive quero fazer um convite a você para a gente fazer uma arte para mostrar realmente como está a situação agora do domínio, né? Mas nós tínhamos ali uma coluna que descia pela Transnistria, da Moldávia em direção a Odessa. Isso não evoluiu, recuou, porque existia uma preocupação de fechar essa pinça e descer pela parte sul de Odessa. Isso não evoluiu por 2 motivos. Um deles na parte terrestre, ou seja, Mykolaiv sempre foi um bastião, uma fortaleza que impediu pelo menos no início da guerra, que os russos avançassem de Kherson para Mykolaiv, de Mykolaiv para Odessa, porque aqui estão os únicos portos que ainda estão na mão dos ucranianos, que é Odessa, Chornomorsk e Yuzhny. Então, por terra, os russos não conseguiram avançar, e agora que eles perderam Kherson e estão do outro lado do rio Dnipro, vai ser praticamente impossível eles fazerem essa ofensiva terrestre sem terem grandes baixas. Eles só conseguiriam fazer isso depois de receber todos aqueles conscritos que o presidente Vladimir Putin preparou. Ou seja, a gente tem uma força aqui do outro lado do rio Dnipro de mais ou menos 30 mil homens. O presidente Vladimir Putin mobilizou 318 mil, então não é impossível que eles venham para cá. E tem a outra questão, que é a frota russa no Mar Negro. Depois, logo em abril, o navio Capitânia, o cruzador Moscou, foi a pique por causa de mísseis Neptune que foram disparados pela Ucrânia. E há mais ou menos uns 15 dias atrás, a frota russa em Sevastopol também foi atacada. Inclusive, há informações de que a fragata Almirante Makarov, que ficou no lugar do navio Moscou, também foi bastante avariada. Já teriam avariado bastante, pelo menos 16 navios da frota russa. Então não tem como eles fazerem uma operação de desembarque de tropas, porque essa frota russa não pode ser renovada, porque a Turquia não deixa novos navios de guerra russos entrarem no Mar Negro, só aqueles que já estavam operando lá. Então você tem alguns submarinos e alguns navios com capacidade de lançar mísseis de cruzeiro. Só que essa frota nunca vai ter capacidade de fazer um desembarque anfíbio em Odessa da forma debilitada que ela está. Luiz Kawaguchi falando ao vivo de Odessa, região do conflito em território ucraniano. Obrigado pela gentileza. Faço um convite então aos senhores que acompanham a gente agora. Na segunda-feira a gente traz a atualização do mapa mostrando todo esse avanço da tropa russa e a estratégia dos russos para dominar o território e como está essa contraofensiva por parte do exército ucraniano. Kawaguchi, bom trabalho, se cuida aí, tá? Muito obrigado.